Olá, pessoal! Vamos ver os conceitos importantes que envolvem séries temporais. Começando com média e variância. Média é uma medida que representa o centro. Quando falam para você em média de alguma coisa, você tem essa noção de que é a medida que está no meio. Já a variância diz respeito à variabilidade, à dispersão dos dados. Por exemplo, se dizem para você que a média de idade de três irmãos é de 15 anos, você imediatamente tem aquela noção de que o que está no meio é 15 anos. O valor que está no meio é 15 anos. Mas se um irmão tem 14 anos de idade, o outro irmão tem 15 anos de idade e o outro 16, a média é 15, mas a variância é pequena, porque as idades estão muito próximas uma da outra. No entanto, se um irmão tem 1 ano de idade, o outro tem 15 anos de idade e o outro 29 anos de idade, a média é a mesma, 15 anos, mas a variabilidade é alta, porque os dados estão muito distantes um do outro. Então, variância é essa medida que dá a noção de dispersão, e média é a medida que dá a noção de centro. No exemplo que nós temos abaixo no gráfico, nós temos duas séries com a mesma média. Ambas essas séries têm média zero, mas a série em azul tem uma variabilidade menor. A variabilidade dela, a variância dela, é igual a 5. E a série vermelha tem uma variância maior, que é igual a 100. E é isso que deve ser observado em séries temporais. Nesse caso, é claro, a média é constante, ela permanece em zero ao longo do tempo para as duas séries, mas a variabilidade da série vermelha é maior que a variabilidade da série azul. E as fórmulas para calcular a média e variância são essas. A da média já é bem conhecida, é a soma de tudo dividido pelo número de tudo, a soma dos valores dividido pelo número de observações. Na variância, o que vai ser somado é a observação menos a média, ou seja, a distância da observação para a média das observações. E isso é elevado ao quadrado e depois dividido, como na média, pelo número total de observações. Mas o que nos interessa saber em séries temporais é como a média e a variância se comportam ao longo do tempo. Por exemplo, na primeira série, nós temos uma série com média e variância constantes ao longo do tempo. A média vai ficando em zero ao longo do tempo, como se observa, e a variância não vai mudando ao longo do tempo. Em nenhum momento da série em que a variância esteja muito diferente do que em outro momento. Já o segundo gráfico que nós temos, da esquerda para a direita, tem média constante e variância não constante. Então, a média é zero ao longo de todo o tempo, de toda a série, de 1975 a 2015, mas a variância não é constante. Por exemplo, ali no começo da série, 1976, por aí, a variância está baixa, é pequena. E lá por volta de 2010, a variância está bem maior. Então, a variância não é constante ao longo do tempo. No terceiro gráfico, o de baixo, à esquerda, da parte de baixo, nós temos uma média que não é constante, claramente ela vai mudando ao longo do tempo, porém a variância é constante. Não tem nenhum momento ali em que a variância seja muito diferente do que em outro momento da série, em outro período. E no último gráfico, aí sim, nós temos tanto a média quanto a variância não constante. A média muda ao longo da série, ela vai diminuindo, e a variância também muda. Você pode ver nos períodos iniciais, em que a variância é maior, e nos períodos finais, em que a variância é menor. É isso que nós devemos observar quando nós olhamos para uma série temporal, se a média e a variância são constantes ao longo do tempo. Mais adiante vai ficar mais claro qual a utilidade disso. Covariância e correlação. Covariância e correlação são duas medidas de associação entre variáveis. Há variáveis que estão associadas. Por exemplo, altura e peso. Nós sabemos que quanto mais alta uma pessoa, maior tende a ser o seu peso. Então, existe uma associação entre altura e peso e essa associação é positiva. A covariância e a correlação, elas dão uma medida sobre essa associação. Na covariância, nós temos um valor que vai entre menos infinito e mais infinito. Já a correlação é padronizada, o valor dela vai ser entre menos 1 e 1. Então, a correlação costuma ser preferida por ser mais interpretável, já que é padronizada. Menos 1 é correlação totalmente negativa e 1 é correlação totalmente positiva. Mas vamos ver os exemplos gráficos para entender isso melhor. Esses gráficos são sobre notas na prova. O primeiro gráfico mostra tempo de estudo versus nota na prova.
E nós sabemos que isso tem uma associação positiva. Quanto mais uma pessoa estuda, maior tende a ser a sua nota na prova. Esse é um gráfico de dispersão e cada ponto é um aluno, cada observação é um aluno. Vocês podem notar que esses alunos que estudaram mais do que 7 horas, esse gráfico termina em 7, tem uma nota próxima de 10. Já os alunos que estudaram menos, de 1, 2 horas, têm notas bem menores. A correlação é de 0,88 e a covariância 7,38. Já o segundo gráfico é de tempo no Facebook versus nota na prova. E é claro que quanto mais tempo uma pessoa desperdiça no Facebook, menor vai ser a sua nota na prova. Então, a correlação nesse gráfico é de menos 0,88, uma correlação negativa, e a covariância é de menos 8,37. Já o terceiro gráfico é de altura versus nota na prova. Uma associação que não tem nada a ver, uma variável não tem nada a ver com a outra, então, é claro, a correlação e a covariância ficam próximas de zero, como nós vemos no gráfico. Mas em séries temporais, nós não temos valores de x e y, nós temos só valores de y, que são os valores da própria série. Então, como calcular a correlação? Bom, nesse caso, nós vamos calcular a autocorrelação, que é a correlação da série com ela mesma. Ou seja, a correlação da série com os seus valores anteriores, o que faz todo sentido, porque o que nós queremos saber em séries temporais é se os valores anteriores ajudam a prever os próximos valores. Então, isso só vai acontecer se existe essa correlação da série com os seus valores anteriores. Esses valores anteriores são chamados de lag, ou valores atrasados. Como isso funciona? Vejam aqui, nós temos uma série do PIB, que vai de 2010 a 2019, e aqui estão os valores do PIB, o PIB brasileiro. E aqui do lado nós temos a série do PIB, de novo, repetida na primeira coluna, e os valores da sua lag. A lag 1 vai ser o valor anterior do PIB, então o valor de 2011 na lag 1 vai ser o de 2010. O valor de 2012 na lag 1 vai ser o de 2011, e assim por diante, até esse de 2019 aqui, em que o valor da lag 1 vai ser o de 2018. Na lag 2, o valor de 2012 vai ser o de 2010. O de 2013 vai ser o de 2011 e assim por diante. Então, é sempre o valor anterior correspondente ao número da lag. Na lag 2 vai ser duas observações anteriores, na lag 1, uma observação anterior, e dá para fazer isso para quantas lags forem possíveis. Pode ter aqui lag 3, lag 4 e assim por diante. Mas vamos ver para essas duas lags como ficou a correlação. Então, o que vai ser feito aqui é o cálculo da correlação da própria série com a sua lag. Isso é a autocorrelação. É claro que esses valores aqui que foram perdidos, NA, não vão entrar no cálculo. Vamos ver. Primeiro é a correlação da série com a lag 1, uma correlação de 0,47, uma correlação positiva, portanto. Essa correlação, então, dessa coluna com essa coluna. E embaixo, a correlação do PIB com a sua lag 2, que deu um valor de 0,04, um valor baixo de correlação. Correlação do PIB com a lag 2. Então, o que nós temos aqui é que para a primeira coluna, para a primeira lag, a correlação é de 0,47, essa lag está correlacionada positivamente com o PIB, já a correlação da lag 2 com o PIB é uma correlação baixa. Dá para dizer, então, que um valor anterior, uma lag 1, pode ajudar a prever os valores próximos da série. E aqui nós temos o gráfico da autocorrelação, da função de autocorrelação. Esses valores aqui são os mesmos que nós vimos antes. Notem que nós vimos no slide anterior 0,47 para a correlação com a lag 1. Aqui onde está a lag 1, temos o valor de 0,47. Na lag 2 foi 0,04, que é esse valor aqui. Quando essa função de autocorrelação começa em 0, a primeira correlação sempre vai ser de 1, porque é o valor da série, a correlação da série com ela própria. Então aqui sempre vai ser 1. Se não estiver começando em 0, aí não vai ser 1. Essa é a função de autocorrelação, que é o que nós vimos no slide anterior, mas feita a correlação, então, para todas as suas lags. Como aqui nós temos 10 observações de 2010 a 2019, dá para ser feita a correlação, portanto, até a lag 9, que é o que nós estamos vendo no gráfico. E nós precisamos ver também a autocorrelação parcial.
A autocorrelação parcial da correlação da série com as lags sem a influência das demais lags. Ela parte daquele princípio. Se A está influenciando B e B está influenciando C, então A também deve estar influenciando C. Portanto, quando a autocorrelação parcial é calculada, por exemplo, do PIB da série original com a lag 2, está sendo feita uma correlação sem a influência da lag 1. Está sendo eliminada a influência da lag 1 e isso vai dar uma forma diferente para a nossa função de autocorrelação. Por fim, a média móvel, que nós já vimos, inclusive, quando nós fizemos a decomposição da série. A tendência é baseada na média móvel. E o cálculo da média móvel é bastante simples. Como o nome já diz, é uma média que vai sendo calculada para um intervalo de tempo que nós definimos. Essa série que nós temos aqui, por exemplo, vai sendo registrada de mês em mês, mensalmente. Então, nós podemos definir esse intervalo igual a 12. Vamos ver como isso vai ser calculado pela média móvel. Aqui nós temos dois exemplos mais comuns de uso da média móvel, que é a média móvel simples e a centrada. A centrada, inclusive, é utilizada para fazer decomposição. Na média móvel simples, como nós definimos o intervalo igual a 12, o primeiro valor que aparece aqui, 126,7, é a média das 12 primeiras observações, incluindo do próprio mês. Então, a média disso tudo aqui, das 12 primeiras, de janeiro de 49 a dezembro de 49, é esse 126,7 que aparece aqui. O valor que aparece seguinte, 126,9, anda um período adiante. Então, é a média desse 118 de fevereiro de 49 até esse 115 de janeiro de 1950. O seguinte, 127,6, anda mais um adiante. Então, é a média que vai de março até fevereiro. E assim por diante. Na média móvel centrada, também é calculada essa média aritmética. Mas o primeiro valor que aparece aqui está centrado entre os valores anteriores e os valores seguintes. Então, a média móvel centrada é uma média que está centrada entre os valores seguintes, então ela vai começar antes e vai terminar antes da média móvel simples. Vamos enxergar isso graficamente. Agora nós temos aqui a nossa série, mesmo que nós vimos no slide anterior. Está aqui o autoplot dela, que está em preto, que é a série Air Passengers. E nós temos as médias móveis. Em vermelho, a média móvel simples, e em verde, a média móvel centrada. Então, como nós vimos, a média móvel centrada começa antes e termina antes, e a média móvel simples começa depois e termina no final mesmo. Mas para que serve a média móvel? Bom, a primeira utilidade dela nós já vimos na decomposição, ela indica a tendência, mas ela serve também para suavizar a série. Nesse gráfico nós estamos vendo muito bem isso. As médias móveis estão suavizando a série e elas também estão removendo o efeito da sazonalidade. Olhando para a série original, nós podemos observar que é uma série com uma sazonalidade bastante clara. Mas as médias móveis aqui não estão mostrando sazonalidade. Então, a média móvel ela faz isso. Os principais objetivos da média móvel são esses: indicar a tendência, remover o efeito da sazonalidade e suavizar a série. Ok, vamos até o R fazer a função de autocorrelação e as médias móveis. Eu vou criar um arquivo novo aqui. Vou salvar já com o nome de conceitos.r. Vamos começar carregando a nossa library Forecast. E a série que nós vamos usar nesse exemplo é a série gás. Vamos dar um help nela para ver o que é. É a produção mensal de gás na Austrália, ou gasolina, não sei bem qual é a tradução certa. Vamos fazer um autoplot dela. Gás. Aqui é uma série que tem padrões claros de tendência e de sazonalidade. Vamos então analisar com a função de autocorrelação e também vamos fazer a média móvel para a série. Vamos só colocar dentro de uma variável chamada série, para ficar melhor de trabalhar. Vamos começar com a autocorrelação. A função do R para fazer a função de autocorrelação é ACF. Tudo que a gente precisa fazer é usar a função ACF, essa função do forecast, melhor dizendo, e colocar aqui a nossa série. Então, Ctrl Enter, e está pronta já a função de autocorrelação. Só vou colocar um título para ficar mais bonito, né, que ficou meio feio.
argumento também igual a CF. Aqui então a função de autocorrelação, e dá para ver que todas as legs estão correlacionadas com a série. Essa linha tracejada em azul que nós temos aqui é um intervalo de confiança para 95%. Então toda leg, todo esse traço que ultrapassa a linha tracejada, com 95% de confiança, está correlacionada com a série. Então todas as legs aqui estão mesmo correlacionadas. Vamos ver também a análise de autocorrelação parcial. Como eu tinha dito no slide, a autocorrelação parcial mede a correlação da leg com a série sem a influência das outras legs. Então, digamos que essa terceira leg aqui, que está com essa quarta, melhor dizendo, que tá, é que essa primeira é zero, né? Então, aqui, primeira, segunda, terceira, quarta. Tá? Essa quarta aqui, digamos, que está correlacionada com a série, pode ser que ela esteja correlacionada pela influência da primeira, segunda e terceira. Então, a autocorrelação parcial vai dizer isso, vai dar um gráfico diferente desse que nós estamos vendo aqui. Vamos gerar o gráfico de autocorrelação parcial. E é igual ao que nós fizemos antes, que agora vai ser PACF. Série, também vou dar um título para ficar mais bonito, chamar de PACF. Ctrl Enter. Aqui o gráfico, bastante diferente mesmo, mas ainda assim com muitas legs correlacionadas. Essa primeira está no zero, né? Então tem que ser 1. Aqui está correlacionado, aqui está batendo, mas alcança, né? Está correlacionado. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 legs correlacionadas até aparecer a primeira que não está. Então é uma série que claramente tem autocorrelação. E vamos ver um outro comando também que faz tudo isso que nós fizemos até agora de uma forma mais econômica e também mais atraente, do ponto de vista gráfico, que é a DGTS Display. A gente só precisa colocar aqui dentro a nossa série. Então, Ctrl Enter. E olha o que essa função faz. Tudo que nós fizemos até agora, colocou num gráfico só, numa visualização só, e também de uma forma bem mais bonita do que os gráficos que nós geramos. E outra coisa que eu esqueci de mencionar, que você pode observar nesses gráficos anteriores, ao contrário do que nós geramos agora, e aqui no eixo X, ele está 0, 0.5, 1, 1.5, 2, mas lá no DGTS Display não está, né? Está 1, 2, 3, conforme o mês mesmo. Isso acontece porque aqui, nesses aqui, ele está considerando o período sazonal. Então, como são 12 meses, esse 1 aqui na verdade é 12, esse 2 é 24 e assim por diante. Se você usar essas funções aqui, ACF, PSF, tem que ter em mente isso. Se usar a última que nós utilizamos, mais estilosa do que as anteriores, não vai ter que pensar dessa forma. Vamos agora ver então as médias móveis. São duas, né? Então vou chamar de médias móveis mesmo. A centrada e a simples. Vamos começar com a centrada. Eu vou chamar de MMC, média móvel centrada. E a função para ver isso é a MA. MA, série. E o argumento order vai dizer qual o intervalo que nós queremos. Vamos colocar 12. Esse center aqui não tem nada a ver de centrada, tá? É o que fazer quando o número for par, como fazer o cálculo. Mas é de menor importância. Vamos deixar dessa forma mesmo. Então, Ctrl Enter. Está gerada aqui a nossa média móvel centrada. E agora a gente vai fazer a média móvel simples. Para isso, vamos carregar a library TTR, que nós instalamos nos vídeos introdutórios. No vídeo introdutório. Ctrl Enter aqui. E vamos chamar a média móvel simples de MMS. Vai ser a função SMA, está no pacote TTR. Primeiro vai a série e depois vai o 12 também, só que agora em vez de order, o nome é N, o argumento. N igual 12. Então, Ctrl Enter. E estamos já aqui as nossas duas médias móveis. A média móvel centrada, a média móvel simples. Está aqui também a nossa série, então vamos fazer um plot disso, ver a nossa série junto com as médias móveis, para ver como as médias móveis suavizam a nossa série, vão tirar o efeito da sazonalidade e tal. Vamos fazer a visualização, que é o autoplot da série, só que nós queremos também adicionar as médias móveis. Então nós vamos usar para isso o AutoLayer. Aqui um mais, AutoLayer. Primeiro, a média móvel centrada, MMC, e mais um AutoLayer também para média móvel simples, MMS. Pode dar um Ctrl Enter nisso.
que vai aparecer. Não se preocupem aqui com essa mensagem, não é uma mensagem de erro mesmo, é porque tem valores missings, né? No cálculo da média móvel, se tem aqueles valores que não entram na conta, então está registrando aqui o número de missings. Vamos dar um zoom nisso. E está aqui, então, o gráfico com a série original e as duas médias móveis. Como você vê, as médias móveis suavizando a série, removendo o efeito da sazonalidade e também indicando a tendência da série. Agora, só para ficar mais bonito, vamos mudar o rótulo aqui das legendas, que ficou meio feio, né? Para isso, a gente pode usar o argumento series. Vou chamar esse aqui de centrada para series. Vou chamar esse aqui de simples. A média móvel centrada vai ter legenda centrada e a média móvel simples vai ter legenda simples. Vamos dar um Ctrl Enter. E de novo agora só de uma forma mais bonita. Se você quiser também colocar título, mudar o X-Label, o Y-Label, fique à vontade para deixar mais estiloso o seu gráfico.